Olá, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma transmissão aqui ao vivo. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a fonoaudióloga Joara Araújo. E aí, daqui a pouco nós vamos ter a participação dela aqui hoje, nessa tarde, na Escola Reino da Criança. E eu espero que vocês gostem. É uma live especial e, assim, vai ser muito produtiva, principalmente aí para os pais, familiares que têm dúvida com relação ao desenvolvimento dos seus filhos na parte da linguagem. Enfim, vai ser algo bastante produtivo. Eu espero que vocês gostem. Então, boa tarde, pessoal que está entrando aí. Semana passada, na última vez que eu fiz uma transmissão aqui, alguém perguntou se eu estava usando uma blusa que foi da turma, e sim, uma blusa vermelha. Foi da determinada turma, e hoje eu resolvi usar essa, que é de uma turma mais antiga, da turminha do nono ano de 2007. Então tá aqui, ó, turminha bem antiga, e eu guardo todas essas blusinhas com muito carinho. E resolvi hoje usar em homenagem a essa turma de 2007. Então, foi uma turminha bem marcante na escola, uma turma bem grande. Aqui nós já temos, Joara já está na sala, então ela já vai entrar. É uma turma dessas mais antigas aí. A gente fala antiga, parece que tem muito tempo, né? Mas os alunos são bem jovens, é porque são jovens profissionais. Olá, Olá, boa doutora Joara. tarde. Tudo Boa bem, tarde, Pro? Boa tarde a todos. tudo Tudo bem? bem? Prazer ter você aqui hoje. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, estar participando aqui, estar compartilhando um pouquinho do conhecimento no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. Que bom mesmo estar com você aqui. Eu espero que todo mundo aproveite para poder conhecer um pouco mais a respeito dessa profissão. Uma profissional, eu tenho certeza, maravilhosa, porque foi uma aluna maravilhosa na Escola Reino da Criança e, geralmente, bons alunos são bons profissionais. Joara se formou na UNEB, é isso, Jo? Tem experiência na área de Isso. avaliação, de orientação, terapia, monitoramento, aperfeiçoamento dos aspectos que envolvem a voz, a motricidade orofacial, a linguagem oral e escrita, a fluência e a reabilitação vestibular. Isso. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria que você falasse um pouco a respeito do que o fonoaudiólogo faz. Tem muita dúvida aqui que os pais enviaram ao longo da semana, mas é interessante que Sim, tem muito aluno aqui também, né, que talvez se interesse por essa área aí. Então seria sim, interessante que você falasse a respeito de o que é que o fonoaudiólogo faz, de maneira geral. sim. De forma breve, o profissional, né, o fonoaudiólogo, ele perpassa por várias áreas da vida, né? Desde do recém-nascido, que o fonoaudiólogo realiza o teste da orelhinha, teste da linguinha, no processo de desenvolvimento e aquisição da linguagem, né, nesse desenvolvimento infantil, até o envelhecimento saudável, com problemas, né, aqueles pacientes que têm problemas de deglutição. Então, ele perpassa aí desde o recém-nascido até o idoso. E é uma profissão que, para a nossa realidade aqui, né, na realidade local, é relativamente nova, né, porque a gente Sim, não tem aquele costume de visitar, de procurar o fonoaudiólogo quando tem algum problema. Na verdade, a gente não sabe direito quando que deve procurar um fonoaudiólogo, um profissional dessa área. E às vezes nos reportamos a outros profissionais por não ter conhecimento do que o fonoaudiólogo trata. sim. Então, relacionado ao tema hoje, né, que vai ser abordado, ao desenvolvimento da linguagem, né, essa aquisição da linguagem infantil, o fono, ele ajuda na percepção, na ajuda dos pais, dos professores, quando percebem alguma alteração de linguagem, como atraso de linguagem, como problemas fonológicos, como aquelas troquinhas que algumas crianças têm, que são bem percebidas, principalmente no R, como a gagueira, essas três que são mais percebidas e mais que vêm muito, né, para o consultório. Em relação a esse desvio fonológico, é muito importante ser dito porque influencia muito no desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Quando essa criança ela tem alguma troca, pode interferir diretamente na aprendizagem dela. Por quê? A criança não fala o som do S, por exemplo, ela fala papo, por exemplo. E sabemos que a língua portuguesa
uma letrinha só, ela tem dois sons. Por exemplo, a letra S, sapo, e casa, que tem o som do Z. Então, a criança que tem a troca dificulta muito nesse processo de aprendizagem, porque nós tendemos a associar a oralidade, né, com o fonema, com a escrita. Então, o que a gente ouve, geralmente a gente tende a escrever dessa mesma forma que a gente ouve e fala. E por isso essa criança que tem essa troca interfere bastante na aprendizagem dela. E aí, quando é percebido, quando os pais percebem, quando os professores percebem, nesse período os pais que estão mais com as crianças, né, em casa, é importante encaminhar para o profissional, para fazer uma avaliação, porque pode prejudicar na aprendizagem dele e na vida dele adulta. Verdade. E é muito comum que a gente percebe na sala que a incidência de crianças que têm essa dificuldade no início é muito grande com relação à aprendizagem da fala, às vezes desvios, né, que a gente percebe como professor. Sim. Vou começar a fazer algumas perguntas aqui, talvez para poder sinalizar mais ou menos algumas dúvidas dos pais. Sim. Quais são os indícios, né, que mostram que a criança tem um problema na fala? O que é que a gente pode perceber, assim, enquanto pais ou professores, que a criança tem algum problema e que precisa procurar um profissional? Justamente omissões de distorções, né? Algumas palavrinhas, algumas letras que ela não fala, alguns sons que ela não fala ou distorce. Essa distorção geralmente acontece com crianças que têm a linguinha presa. Então ela não consegue falar o som de forma adequada porque ela tem essa linguinha presa. Ou talvez ela tenha algum problema auditivo também, não consegue ter essa percepção do som adequado e não, por isso, né, por essa razão, não consegue falar. E aí os pais, né, que estão mais agora com as crianças nesse período de isolamento, que é importante estar observando nessa fala da criança. Com 5 anos de idade, a criança já tem que estar adquirindo todos os sons da língua. Então é importante observar. A criança tem 5 anos, não está falando todos os sons, está com dificuldade, já é bom prestar atenção para encaminhar para o profissional. Então você já antecipou a resposta, porque alguém perguntou com quantos anos. É comum, Sim, às vezes, os pais ficarem conversando com o filho como se ele fosse bem pequenininho, aquela fala dengosa. Isso prejudica de alguma forma? Sim, é importante falar de forma normal. Mesmo que a criança fale errado, é importante que o pai fale corretamente, não corrigindo, mas mostrando, né, falando como é correto, que ela vai internalizando e aos poucos vai falando correto. Não é legal falar dessa forma dengosa para a criança. No desenvolvimento dela interfere sim, né, na fala. Certo. No caso, você falou aí que a respeito de corrigir, também não corrigir, saber corrigir. Alguém perguntou como que pode ser corrigido, no caso, para a criança não ficar assim, muito limitada, não causar assim, outro tipo de problema, uma certa pressão para essa criança, mas como tratar para poder corrigir da maneira correta? Sim. Por exemplo, nas atividades do dia a dia, na rotina, né? Alguma criança tá falando, criança de 5 a 6 anos, algumas crianças têm essas trocas, né? Continua com essas trocas. Ela fala plato, aí o pai fala o prato, não é, filha? Mas não corrigir, falar de uma forma sutil para que ela internalize como é exatamente essa palavra correta. E aí, aos poucos, mas a partir dos 5 anos já é importante procurar o profissional, porque pode ser algum problema auditivo aí que esteja interferindo. E aí, essa maneira como a gente trata em casa o filho, vamos dizer assim, esses vícios, né, que a gente tem de conversar como se fosse bem infantil, ainda bem pequenininho, interfere na aquisição da leitura na escola, pode interferir no processo de aquisição da leitura? Sim, sim. Na mesma linha de pensamento da questão que quando a criança tem a troca, né, porque ela vai tender a ler dessa maneira também. Né? Na escrita, nem tanto, mas na fala, sim, pode interferir, sim. Então é importante falar normal com ela. Fica uma dica importante aí, pessoal que tem criança pequena. Sim, de tem, 4, 5 anos, né? Falar assim, bem infantil, né? Às vezes a gente se pega falando errado, tentando agradar a criança. Isso é super normal, mas não é interessante, né? Pensando nesse desenvolvimento normal da criança, né? E uma coisa importante para os pais, né? Nesse período que os pais estão muito dentro de casa com os filhos, é usar as atividades da rotina para poder estimular a criança, né? Quando tá no processo, ele tá comendo, né? Pedir para nomear
a comida, no banho, por exemplo, né? As crianças menorzinhas. Mostrar o sabonete, mostrar o shampoo e falar, você vai passar o sabonete aonde? É na cabeça? Aí ele já vai pensar, né? Vai já estimular esse raciocínio da criança. Atividades do dia a dia mesmo, né? Que pode ser usada, não exatamente objetos e tal, mas ali no dia a dia, porque às vezes os pais chegam e falam assim, mas eu não tenho tempo de brincar e de estimular o meu filho. Mas assim, nesse tempinho de almoço, tempinho do banho, já dá para estar estimulando e ajudar bastante nesse desenvolvimento da criança. Com relação a essas crianças menores, o uso de chupeta e mamadeira interfere em alguma questão relacionada à fala? Sim, interfere. Porque o uso da chupeta, né, que são chamados, porque depois criam os hábitos deletéricos, né, a criança fica com os dentinhos mais para frente, né, então muitos sons saem distorcidos, então prejudica, sim, esse uso da chupeta. Que muitos pais usam até crianças até maiorzinhas, 4, 5 anos, né? Às vezes algumas crianças ainda estão utilizando a chupeta. E não é indicado, não é adequado estar usando a chupeta. Quando as crianças, no caso assim, as crianças entram na escola, esse contato com outra criança que tenha esse problema com relação à fala pode desencadear também naquela criança um problema semelhante? A criança pode, por exemplo, pegar aquele mesmo jeito ali, começar a conversar, falar do mesmo jeito? Sim. Já chegou um paciente para mim, não com questão de troca, mas com questão assim, o paciente, ele não falava, né? Ele tinha problema auditivo, ainda não tinha sido diagnosticado, e a criança era muito amiga, né? E aí convivia muito ali, sentava perto, e ele já estava nesse processo de começar a falar e tal. Ele começou a parar de falar, porque o amiguinho também não falava, então ali na convivência, ele tende a imitar, né? Porque o amiguinho, o colega, nesse processo de desenvolvimento, tende a imitar, assim, e falar da mesma forma do colega. A gente percebe, às vezes, na escola que acontece isso, né? Existe algum tipo de exercício para fazer em casa, para poder estimular a criança a falar mais corretamente? Alguma coisa que os pais possam fazer para poder estimular a linguagem da criança? Eu sempre digo que questão do estímulo, o melhor é a brincadeira. Aí muitos pais me falam, como assim, Jara, a brincadeira? Só brincar? Sim, é por meio da brincadeira que ocorre o processo de aprendizagem, né? Porque a criança, ela tem esse processo de construção de reflexão, de autonomia, de criatividade, né? Nessa brincadeira, nesse contexto da brincadeira. Então, a minha orientação que eu passo mais para os pais são a brincadeira, estimular muito em casa com a brincadeira, mas tendo um objetivo ali para aquela brincadeira, né? Exercícios assim, eu não tenho como dizer porque eu preciso avaliar a criança, porque cada criança é um caso, são exercícios diferentes, então não tem um exercício comum para todo mundo, entendeu? Cada caso é um caso diferente. Isso. No caso, como você falou anteriormente, a questão da língua, que a gente fala língua pegada. Sim. Isso é algo que, no caso, como profissional, como é que é explicado de maneira mais correta, né, de acordo com a sua área? Como é que a gente poderia explicar isso aos pais? Essa língua, quando é que é realmente uma língua que é pegada, colada, como o pessoal fala? É um tecidinho que fica pegado, né? Embaixo da língua, até a pontinha da língua que tem. E tem o teste da linguinha, como eu falei, né, no início, que é realizado justamente para identificar se essa criança tem essa linguinha pregada, se tem esse frênulo curto. Quando é identificado quando o bebê, a gente já indica para o odontopediatra para fazer um piquezinho, um corte, uma pequena cirurgia, que aí depois desenvolve de forma normal. Quando já é maiorzinha, aí é preciso avaliar essa criança para ver se pode ainda fazer cirurgia ou se só faz a fonoterapia. E também algumas crianças têm um formatinho do coração na língua. Essas crianças têm a língua pregada, algumas têm esse formatinho de coração, então dá para identificar. Sim, quando ela levanta a língua, quando ela abre a boca, dá para observar, sim. E assim, Porque a gente percebe que alguns adultos, né? Sim. Por isso que é importante sempre a intervenção precoce nessas crianças, sempre com bebê, com criança, porque quando é adulto já é mais complicada essa questão, principalmente a questão cirúrgica, para estar sendo realizada. Verdade.
E causa certo constrangimento, né? Sim, interfere demais na sociedade, né? Eles ficam com vergonha de falar. Já chegou paciente para mim, tem troquinha no R ou S, né? Tem um escapezinho lateral. E aí fala, eu tenho muita vergonha. Até as crianças ficam com vergonha, às vezes, de apresentar um seminário, de fazer algum trabalho, porque tem essa linguinha pregada, né? Interfere muito na fase adulta e na vida profissional. Então, é importante Porque tem procurar a desde criancinha. É até engraçado, né? A gente acha engraçadinho, porque é pequenininho, a gente acha bonitinho falando daquele jeito ali. Aí quando começa a ficar maiorzinho, adolescente, né? Adulto, começa a passar por situações de constrangimento. A gente sente Sim. muito isso. Algumas pessoas conhecem, na escola também. Justamente, por isso é importante, né? Já quando perceber, já levar para o profissional para avaliar e ele vai avaliar o que melhor vai ser feito, né? Se é a cirurgia, se são os exercícios que são realizados, porque podem interferir nessa fase adulta e é mais complicado, né? Para estar tratando. Tem o Para resolver, tratamento né? sim, isso. Tem o tratamento sim, só que ele é mais demorado, né? Com crianças, os tratamentos são mais fáceis, são mais rápidos, vamos dizer assim. Alguém perguntou também como é que funciona o tratamento, como que, no caso, já identificado, como é que funciona o tratamento fonoaudiológico. Do que? Da língua presa? Qualquer situação que a pessoa possa ter, como é que funciona o tratamento? Primeiro é avaliado, né? Primeiro nós fazemos a anamnese para ver qual é o problema, né? Qual a queixa que o paciente traz. Aí nós avaliamos a questão da motricidade, avaliamos a questão auditiva, né? Eu costumo encaminhar meus pacientes, para fazer a realização, né? Audiometria, porque muitas vezes problemas auditivos que estão interferindo aí em alguns processos, né? Em algumas alterações. E a partir daí começar o tratamento, né, com objetivos e estratégias. Mas antes do tratamento, de começar o tratamento, tem todo um processo antes, para a queixa principal do paciente, os exames que a gente pede, né, para serem realizados, como auditivo, que eu acho muito importante essa questão auditiva, porque muitas vezes fala, a criança não está aprendendo de forma alguma. O que pode ser? Pode ser uma questão auditiva ali, depois que é tratada, a criança deslancha no aprendizado, né? Tem alguns casos assim, não sei se vocês conhecem, mas muitos casos assim. Já chegou para mim, assim, paciente que tinha uma perda considerável, e aí depois ela fez audiometria, foi encaminhada para colocar o aparelho, e depois o aprendizado dela foi outro, né? Porque ela não tinha esse retorno do som e prejudicava muito o aprendizado dela. E a questão da Como língua presa criança, também, às do vezes mesmo não jeito. sabe falar, né? Não sabe falar Como que é esse problema, que não está escutando. Às vezes, por ser criança, não sabe dizer exatamente o que está sentindo, de que maneira que aquilo Sim, ali se caracteriza no corpo dele, né? Na criança. sim. No caso Outro, das crianças, sim, pode falar. Não, eu ia falar do relacionado à gagueira, mas eu não sei se vai ter pergunta aí. Tem pergunta lá na frente sobre gagueira. Pronto, Com pronto. relação àquelas crianças que são especiais, aquelas crianças que têm síndrome de Down ou que têm autismo, alguma coisa, existe um benefício do tratamento para essas crianças desenvolverem melhor a fala? Sim, sim. E assim, as crianças com Down têm já ter uma perdinha auditiva, né? A grande maioria tem, a característica Verdade. delas. E aí é um tratamento que evolui bastante, assim, a questão da linguagem, da fala das crianças. Elas podem demorar mais, né? Do que as outras crianças, mas ajuda bastante a questão da compreensão, a questão da intencionalidade. Vem todo uns pontos importantes antes da fala, né? Crianças assim, os pais ficam muito ansiosos. Quando meu filho vai falar? Mas tem outras habilidades a serem desenvolvidas antes da fala, né? Que é a compreensão, a audição, o contato visual. Tudo isso é trabalhado antes para depois, por último, ser desenvolvida a fala, a pronúncia. Né? Muitos pais ficam muito ansiosos com essa questão, mas a gente trabalha todas outras habilidades que ainda não foram desenvolvidas nessa criança para depois a fala, né? Verdade. A ansiedade dos pais que têm crianças, né, com algum tipo de transtorno é muito grande. E a angústia também, porque a escola procura, né, meios para poder, muitas vezes, fazer com que aquela criança acompanhe o ritmo, né, da maioria ali da sala e tudo, a gente sabe que todos eles têm ritmos diferentes, né, mas algumas crianças precisam de um acompanhamento especial.
E eu acredito que o profissional da área da fonoaudiologia pode contribuir bastante, né? Nesse sentido de fazer com que essa criança avance, né? Sim, Com que ela melhore em relação a isso aí. foi Outra muito pergunta aqui, importante. essa foi bem específica. Ah, Sim, tá. Foi muito pode importante você falar. falar essa questão do ritmo da criança, né? Cada criança tem seu ritmo, sim. Mas é importante observar se ela está dentro do esperado, né? Para a idade dela. Tem uma tabelinha que mostra até no meu, Verdade. no meu Instagram, eu colocando tabelinha que é esperado para os 3 anos. Os 2 anos a criança já tem que estar falando frases, né? Os 3 anos o vocabulário já tem que estar maior. Já tem erros gramaticais aí, mas já está com o vocabulário maior. Com 4 anos maior ainda, já esses erros gramaticais já estão se desfazendo. E com 5 anos, todos os sons da língua já tem que estar inseridos aí. Então, cada criança tem seu ritmo, mas é importante observar o que é esperado para cada idade, né? E observar essa criança, ela É. está dentro dos padrões ou não. Muito importante falar isso aí, viu? É porque a gente precisa observar, tanto como pais quanto como professores, né? Aquilo que está acontecendo com as crianças, em cada fase delas aí. Aqui uma pessoa falou assim, minha filha tem 7 anos e não consegue pronunciar o som das letras aqui PR, BR, CR, PL, CL. O que é que ela pode fazer? A criança já tem 7 anos. Aí tem que ser levado para o profissional para ser avaliado e ser trabalhado. Com 7 anos, ela já teria que estar com todos os sons adquiridos aí. Já está com atraso bem considerável, né? P, C, o R é normal, é o mais comum de ficar ainda um tempinho. A criança não adquiriu o R, mas os outros já era para ela ter adquirido com 3, 4 anos. E ainda não adquiriu, né? Está com 7 aninhos. Então é Uhum. importante procurar o profissional aí para começar já a intervenção e o tratamento, porque pode prejudicar ela aí na vida, né, adulta E é uma e fase importante, né? Aos 7, é uma fase de alfabetização, né? Então, sim, envolve sim, bastante a aí questão de leitura. atrapalha bastante nesse processo da escrita, da leitura, sim. Eu estou fazendo as perguntas, mas se você quiser falar alguma coisa mais específica aí que você preparou para falar, ou se não, são só de acordo com minhas perguntas aqui, fique à vontade. Você pode falar, olha, que eu quero falar alguma coisa aqui que está fora aí das perguntas. Alguém Pronto. perguntou, existe uma idade mais preocupante para que esses problemas continuem a existir? Se existe uma idade, assim, que isso se torna muito preocupante para os pais e os professores observarem. A partir dos 5 anos. Tem assim, o ritmo da criança, né, pode ser 6 anos para menos ou 6 anos para mais. Então, pode esperar aí até 5 anos e 6 meses. Se até 5 anos e 6 meses é o limite, ela não conseguiu ainda desenvolver algumas habilidades que já eram para ser desenvolvidas para a idade dela, aí já é preocupante, né? Já tem um alerta aí para procurar o profissional. Certo. Aqui tem uma pergunta que diz assim: meu filho tem 6 anos. Existe alguma brincadeira que eu possa fazer para melhorar a fala dele? Como eu falei, eu sempre falo, nesse período de isolamento, né? Tem que ver quais os brinquedos, quais os objetos que a criança tem em casa para poder estar brincando. E por isso que eu sempre falo das brincadeiras, né? Das atividades da rotina, como eu já tinha falado, né? Na hora da refeição, na hora do banho. E é importante também utilizar um objeto que a criança goste muito, né? Porque essa questão da motivação ajuda muito nessa questão da aprendizagem, né? Até a gente, adulto, quando a gente é motivado a fazer alguma coisa, ajuda muito. Então, é importante perceber o que ela gosta mais. E, a partir daí, inserir a brincadeira, né? Conduzir a brincadeira, o adulto que conduz a brincadeira aí, em alguma atividade Isso que a aí criança já gosta. desde pequeno, né? Desde bebê. Tem algumas Desde brincadeiras pequenininho. específicas, tá? Desde pequenininho. Certo. Qual dica que você poderia dar para ajudar na fala de palavras como grude, grito e grade? Você está com dificuldade com relação a isso em casa, e aí pediu para poder dar algumas dicas de como Grito, ajudar a falar grude essas e palavras. grade. Ele não fala, Como não consegue GR, né? falar grito, né? Acredito que seja isso. Colocou assim, qual uma dica para poder ajudar a falar palavras nesse estilo aí, de grito, grude e grade. No encontro, né? No encontro do Isso, do Rzinho G e o aí. Isso. Ó, uma coisa que é muito importante é o retorno auditivo. Uma brincadeira muito legal que eu faço com meus pacientes é o bombardeio auditivo. Com aquele
ou um caninho, ou aquele rolinho que fica do papel snob, você colocar no ouvidinho dele e falar a palavrinha. Esse retorno auditivo ajuda muito. Interessante. Simples, né? Dá para fazer. Isso, simples, dá para fazer em casa, o rolinho mesmo. Aí você coloca e fala a palavrinha, a palavra de forma correta, né? Não como ele fala. Grude, grito, grade, para ele ouvir. Depois pede para ele falar, para ver como ele está falando. E fazendo isso durante a semana, repetidas vezes, né? É uma brincadeira que dá muito certo, né? Em algumas crianças, só com um bombardeio auditivo, aos poucos elas conseguem ir adquirindo certinho e falando certinho essas palavras nesse encontro. Muitas crianças têm muita dificuldade nesse encontro aí, as palavras do R. Aqui está perguntando, até quantos anos é normal a criança não falar o R entre as vogais? Acho que como Cebolinha fala, né? Até 4 anos. 4 anos e 6 meses, mais ou menos. A partir daí já não é normal. Depois disso, é mais normal. Não é mais normal, né? O que é esperado para a criança é só 4 anos e 6 meses. Como eu disse, algumas crianças já conseguem adquirir até antes, né? E outras demoram um pouquinho, mas não é normal a partir de 4 anos e 6 meses essa criança ainda está com essa dificuldade. São várias atividades. Isso tem a ver com... Sim, isso tem a ver com o estímulo que é feito em casa, com a maneira como está sendo lidado com isso aí, porque às vezes os pais acham que é normal. Às vezes a gente fala e a criança fala assim também, né? E aí a gente continua achando que é normal, porque está muito pequenininho, 4 anos. Porque muitas vezes acha, como você falou, acho que você citou aí, os pais às vezes acham bonitinho, tá muito bonitinho falando assim igual Cebolinha. Mas aí acaba falando igual a criança. E aí falando igual a criança tá prejudicando muito. Ela tá, né, adquirindo aí a forma correta da palavra. Não tem a ver com uma disfunção da criança, tem a ver com... Sempre vai ter a ver com algum problema nessa parte aí da fisiológica, ou tem a ver com uma parte mais assim, social e no ambiente que eles vivem? Como é que a gente percebe a diferença? Quando é que é estimulado por nós, pais, o ambiente, né? Ou quando é que é algo da estrutura dele mesmo? Essa questão do R, a questão anatômica, né? Essa questão da estrutura, é mais a questão quando a criança tem a linguinha presa mesmo. E aí pode também, a questão do ambiente pode interferir, sim, né? A questão do estímulo. E a questão da anatômica, da estrutura, é mais da linguinha presa. Mas essa questão do ambiente interfere bastante, sim. Ou também uma questão assim, questão anatômica, essa questão, algumas crianças têm dificuldade nessa parte motora, né, de articular, ela tem dificuldade nessa parte da motricidade orofacial, também é um dos fatores, né, são esses três fatores que podem influenciar aí nessa troquinha, que muitas crianças têm, apresentam bastante, os pais ficam muito preocupados. Então, esse ambiente favorece bastante, então é importante falar de forma correta com a criança. Sentar com ele e falar assim, de olho a olho com ela. Não falar da forma que ela fala errada, né? Como eu já havia dito, mas falar de forma correta. Isso influencia bastante. Eu costumo dizer que o ambiente é um fator assim, muito importante na questão do desenvolvimento da criança, né? Nesse período de isolamento que a criança não está podendo ir para a escola, né? Porque a escola é um ambiente muito rico, né? Um ambiente de muito estímulo, de muita interação. Então, já tem 5 meses aí, mais ou menos, né, que as crianças não estão nesse ambiente, né, de muito estímulo. Então, é em casa que é preciso ter bastante esse estímulo. Tirar também dos eletrônicos, né? Muitas crianças ficam muito tempo nos eletrônicos, isso prejudica bastante também. É importante você tirar um tempinho para estimular, para interagir com o seu filho. Inclusive, essa é uma pergunta que tem aqui com relação ao uso do celular e também à televisão. Que as crianças menores ficam muito tempo em frente à televisão, assistindo desenhos ou usando o celular. De que forma que isso pode interferir na aquisição da linguagem? É importante, assim, não tirar de ver, não deixar nenhum momento a criança utilizar. Mas é importante tirar um tempo, assim, certinho, para ela poder estar assistindo televisão, para ela poder estar usando o celular. Porque muitas vezes ela acaba repetindo até sons dos desenhos, né, de algum episódio, de alguma coisa que ela gosta de assistir, e isso pode acabar interferindo. Então, não é muito bom deixar a criança muito tempo na frente das telas, dos eletrônicos, tanto televisão quanto celular,
porque atrapalha nesse processo aí de aquisição da linguagem, né? Da comunicação como um todo. Certo. Com relação à gagueira, nós chegamos nesse ponto aí agora. É normal a Certo. criança gaguejar? É normal a criança gaguejar até certa idade? E perguntando também se aquela gagueira esporádica, não é sempre que a criança gagueja, em algumas situações ela gagueja. Como é que você explicaria Ó, isso para a gente? a gagueira é considerada normal, a gagueira desenvolvimental, dos 2 aos 5 anos, né? Aí, nesse períodozinho, a gagueira ela vai se desfazendo sozinha. Passou dos 5 anos e essa gagueira persiste, aí já é importante procurar, né, o profissional, porque é algo que pode interferir na vida dela. E tem questões emocionais que podem estar envolvidas aí. Pacientes com gagueira é trabalhado muito o fonoaudiólogo junto com o psicólogo, porque envolve muito questões emocionais também. A grande maioria, principalmente adolescentes, né, que já está nesse período aí maiorzinho. Então, é trabalhado em conjunto. E aí, de 2 a 5 anos é considerado normal, que é a gagueira desenvolvimental. Passou disso, a gagueira está persistindo, a criança ainda está gaguejando, aí já é importante ter uma atenção maior aí nesse caso. Quando a gagueira só se manifesta na hora de uma atividade da escola, ou algo relacionado à escola, tem a ver com a questão emocional? Só Pode gagueja ter a ver com a na questão escola? emocional? Sim, sim, pode ter a ver com questão de vergonha, né? Uma questão emocional pode estar muito forte aí nesse caso. Se ela não gagueja em outros ambientes, por exemplo, em casa ou na rua, em lugares descontraídos, né? Mas só na escola ela começa a gaguejar, pode ter uma influência emocional aí sim importante. E a importância é trabalhar também junto com o psicólogo, né? Para estar trabalhando essa parte emocional da criança. Certo. Situações assim, episódios que a criança vive em casa, episódios traumáticos, como separação, morte de um parente, um amigo, ou alguma cena triste, alguma coisa que a criança vivenciou, pode gerar algum problema relacionado a essa parte fonoaudiológica? Eu, particularmente, já vi casos assim, já não crianças, mas adultos, né, de situações assim, que por muito tempo o paciente perdeu a voz devido a um susto, devido a uma situação, né, muito triste. Ele ficou muito tempo sem a voz, que é chamada de que ele perdeu a voz, é chamada de psicogênica, né? E a gente vai trabalhar também essa questão psicológica também entra aí, né? Quando é uma questão de trauma, né, na família ou em outra área da vida, né? Eu já atendi pacientes assim que perdem a voz e por muito tempo ficam sem a voz, devido ao susto, né? Mas a questão de gagueira, eu acredito que não. Certo. É interessante saber dessas questões, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que, por muito tempo, por não saber que existe um profissional que lida com isso, a gente ia levando como se fosse algo normal. E a gente percebe que depois de certa idade começa a causar constrangimento, né? Como eu falei anteriormente. E aí, com relação a isso, eu gostaria de perguntar assim, para esse pessoal um pouco mais velho, no caso tem as crianças aí até os 9 anos, mas depois disso, a partir de 12 anos, como é feito esse processo, esse atendimento, e como é que a gente pode saber que precisa de um atendimento de um profissional dessa área aí? No caso, que indícios a gente tem na adolescência para que de que ele precise procurar um profissional dessa área? Crianças maiores, assim, é muito observado no ambiente escolar, né? Com alguma dificuldade de aprendizagem, de leitura, de escrita, né? Adolescentes, assim, que eu atendo são mais nessa questão, nessa dificuldade de leitura e escrita, né? Dificuldade de aprendizagem. Então, mais a escola, os professores que conseguem observar mais alguma alteração aí, alguma deficiência que está interferindo aí na vida desse adolescente. E aí os professores têm muito encaminhamento de professores, né? Os relatórios dos professores que eles encaminham e mostram como está, né, o aluno na sala de aula, como está o desenvolvimento dele. Então, adolescentes são mais nessas questões mesmo. E pode também alguns adolescentes ter alguma dessas trocas aí ainda, né? Quando ele desde criança tem essas trocas e não é tratado e aí persiste até a adolescência, até a fase Já adulta repete um também. pouquinho que travou. Deu uma travada depois que você começou a falar de adolescente. Ah, Travou e a sim, gente não tá, conseguiu, assim, repito sim. pegar tudo. Nos adolescentes, assim, é percebido muita questão de dificuldade, assim, né? Algumas alterações que chegam para atendimento, algumas dificuldades de leitura e escrita, né?
alguma dificuldade de aprendizagem. Os adolescentes chegam muito com essa demanda. Pode chegar, chega também adolescentes com algumas questões de troca, mas é menos, né? Mais essa questão de dificuldade mesmo da leitura e da escrita, né? Que são realizados alguns tratamentos nesse sentido dos adolescentes. Certo. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui de perguntas. O pessoal está preocupado, assim, com relação às crianças na fase de alfabetização, né? De que maneira que o profissional aí pode ajudar aquela criança que não consegue aprender a ler, tem alguma interferência, algo que ela não consegue adquirir nessa área aí, interfere na parte de não conseguir aprender a ler? Pode estar relacionado? Pode estar relacionado a algum problema auditivo aí, né? Ela não está conseguindo ouvir bem, então não consegue também ler, né? Então pode estar, é sempre bom uma avaliação para poder ver qual é a questão aí mesmo dessa criança, né? Nesse processo de alfabetização. E aí essa questão da troca, né, voltando, que é uma preocupação constante, assim, dos pais, quando tem, prejudica muito, porque ela não, do jeito que ela fala, ela vai escrever, ela vai ler também, e aí prejudica bastante nessa fase da alfabetização. Então, por isso é importante, nesse período de alfabetização, percebido alguma alteração, já procurar o profissional para estar intervindo aí nesse processo, junto com os professores. Certo. Que outros profissionais trabalham junto com o fonoaudiólogo para poder favorecer o desenvolvimento dessa criança que tem realmente um problema relacionado à fala? A fala? A fala, Sim. Só conheço o fonoaudiólogo. Agora, Só o fonoaudiólogo. Isso. Agora, questões sensoriais, questões motoras, aí já são outros profissionais. Questões sensoriais já entra o terapeuta ocupacional. Questões motoras já entra a questão do fisioterapeuta. Questões emocionais já entra o psicólogo. Mas a parte da fala por si só, que é o profissional responsável nessa parte aí da comunicação e da fala. Está ajudando esses pacientes, né? Esses alunos. Uhum. E de que maneira, assim, o que é que você poderia passar para a gente, assim, de mais informação a respeito da aquisição da linguagem e do profissional da fonoaudiologia para poder favorecer aí o desenvolvimento dessas crianças? Ainda mais nesse período agora que a gente tem muitas angústias, né, com relação ao desenvolvimento delas. Tá cortando, tá? A internet não tá legal. Eu não entendi. A gente queria saber, assim... Cortou um pouco. De que maneira, né, que você poderia nos dar, assim, dicas, sugestões, informações a respeito de como pais, principalmente, né, como familiares, ajudar no desenvolvimento dessas crianças aí, com relação à linguagem, à fala, à leitura, de maneira geral, ainda mais nesse período agora que a gente está vivendo várias angústias, né, com relação ao isolamento, e às vezes a gente não consegue reconhecer se aquilo ali é normal para aquela fase da criança, se estivesse na escola estaria melhor ou não. Então, assim, passa algumas informações, algumas dicas para a gente com relação a isso aí, quanto pais. A dica que eu dou mais é a questão de sempre estar interagindo e estimulando o filho. É a melhor forma. Não é porque muitas vezes não consegue identificar exatamente o que é, mas estimule. Outra coisa muito importante, uma dica que eu dou para os pais, né, nesse período que os pais estão muito dentro de casa com seus filhos, é sempre inserir ele nas atividades diárias, né? Para eles não ficarem tão parados, tão no celular, inserir nas atividades diárias. Por exemplo, pedir, quando a mãe vai fazer um bolo, por exemplo, né? Inserir a criança ali naquela atividade, pedir ela para pegar a farinha, pedir ela para pegar o leite, né? Que ele vai construindo memórias afetivas, que são muito importantes também nesse processo de desenvolvimento da criança, né? Questões simples, assim, do dia a dia da atividade. Mas, assim, se for alguma alteração que o pai já perceba, assim, vê que em casa mesmo estimulando não está melhorando, não está persistindo, aí é procurar mesmo o profissional, né? Nesse período está tendo muito atendimento online, né? Quando os pais têm receio ainda de ir para as clínicas, de sair, né? Então, esses atendimentos online estão ajudando muito na questão dessas orientações para os pais, né? Eles vão passar exatamente o que é que o filho está tendo, qual alteração que está sendo percebida dentro de casa, né? E são passadas algumas orientações nesses atendimentos online, que está sendo muito importante nesse período. Deu para me ouvir? Deu para ouvir, tá? Oi? Sim, às vezes está falhando, mas está dando para ouvir. Ah, tá. Deve estar falhando.
Mas deu para entender o contexto? Não, eu repito. Nesse final, a gente não conseguiu falar alguma coisa no final que a gente não conseguiu compreender. No final, da questão da memória afetiva, vocês conseguiram ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Então, no finalzinho eu só falei a questão nesse período de atendimentos online está ajudando nessas orientações para os pais, né? Que está tendo alguma dificuldade, está percebendo Isso. alguma alteração aí dos filhos em casa, nesse atendimento online. Ajuda bastante. Mas a minha dica é a questão sempre estar inserindo a criança nessas atividades diárias aí em casa. Isso é muito importante, ajuda bastante. Às vezes os pais falam, mas é tão simples, né? Uma brincadeira é tão simples, mas ajuda muito nessa questão desse estímulo, né? E tá inserindo a criança aí nessas atividades. Questão da E leitura, no, né? Ler para a criança também, falando das crianças maiorzinhas, né? Lê um parágrafo e pede a criança para falar o que entendeu, por exemplo, né? Isso é tem muitas atividades a serem realizadas. Eu posto, às vezes, algumas atividades aqui no meu Instagram e vou postar algumas também depois, se alguém tiver alguma dúvida também, para estar estimulando mais em casa, né? e no caso, assim, o contrário, o que é que a gente não deve fazer? O que é que a gente deve evitar para poder não prejudicar o desenvolvimento da criança? O que não deve fazer é Tem coisas deixar assim que muito. a gente faz prejudiciais para a criança, o desenvolvimento dela, nesse sentido. O que não deve fazer é deixar muito tempo em eletrônicos, né? Como eu havia dito. Não falar de forma errada, né? Vamos dizer assim, do jeito que a criança fala, falar de forma correta. E acredito que seja isso. A outra questão do estímulo é sempre estimular ali na brincadeira. Não tenho o que dizer assim, o que é certo, o que é errado, mas não deixar muito tempo no celular, em televisão e nem falar da mesma forma que a criança fala quando ela tem alguma alteração, né? Alguma troca. Mas se a criança falar de forma correta, não tem problema aí. Certo. Então, os professores estão aí na sala, querem fazer alguma pergunta, vão deixando aí. Enquanto isso, fala onde você está atendendo, como é que a gente consegue fazer uma consulta, como é que a gente faz para poder ter acesso aí ao seu atendimento, né? Você tem um lugar específico, eu vi lá na sua página que tem também o atendimento domiciliar. Fala um pouco a respeito de como você trabalha. Sim, aí na região eu estou trabalhando na clínica Semi em Salobro, né? E a domicílio. Aqui em Salvador atende outras clínicas, mais perto, mas aí na região é em Salobro, na Semi e a domicílio, né? Para quem tem interesse assim, a domicílio, muitos pais preferem a domicílio nesse período, né? Tá indo em casa, tá atendendo de forma online. Se quiserem entrar em contato, tiverem alguma dúvida assim, específica, ou até na minha página aqui no Instagram, eu vou tirar com o maior prazer. Pode perguntar. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo a todos. Podem me perguntar no chat, aqui no Instagram, né? fga.joararaújo. Vocês podem estar me perguntando que eu vou estar respondendo com o maior prazer. São muitos assuntos a serem abordados, né? São muitas atividades. Então, em uma live assim, tudo. Então, às vezes surgem muitas dúvidas específicas, muitas coisas eu posso estar passando algumas orientações para vocês. Valendo ressaltar que essas orientações não substituem uma avaliação, né? Então, são orientações, mas não substituem uma avaliação do profissional mais específica para estar tendo um tratamento, né, mais adequado aí. Tá travando muito aqui, não sei para vocês aí. Alguém comenta aí fala aí nos comentários, que para mim travou mesmo. Eu não consigo entender muita coisa. Alguém coloca aí nos comentários se tá bem ou se é a minha internet aqui que não tá legal. Não ficou assim legal a última parte, e não conseguiu compreender direito. Eu tô ouvindo Eu entendi só normal. a parte do fala do SEMI. Fala do SEMI, que você atende na SEMI, em Ah, só entendeu até Salobro. aí? Pronto. Só um minutinho, deixa eu abrir a porta aqui para ver se melhora para falar esse finalzinho. Peraí. Aí, o pessoal tá falando que travou. Aí eu não consigo entender o final. Sim, Além em da relação SEMI, onde eu atendo a domicílio, atendo outras clínicas aqui perto de Salvador também, mas para vocês ficam inviável, né? Então, aí na SEMI, a domicílio Uhum. e
alguém tem alguma dúvida específica, assim, pode entrar em contato online ou aqui no meu Instagram também, né? Figea.joara Araújo, que eu posso estar tirando algumas dúvidas específicas, né? Dando algumas orientações, valendo ressaltar que essas orientações não substituem uma avaliação, né? Mas eu posso estar passando algumas orientações, sim, para vocês. Eu estou respondendo com o maior prazer. Posso demorar um pouquinho, às vezes, de responder, mas vou responder a todos. Podem entrar em contato que eu vou estar respondendo, certo? Certo, agora sim, agora a gente conseguiu ouvir tudo, não travou Ah, mais. que bom. É o mais importante a gente saber, né, onde está o profissional, para a gente poder procurar na hora que a gente estiver precisando. Sim, A professora Cirlé, pode eu falar. falei também nesse finalzinho que são muitos assuntos, né, a serem abordados, são muitas questões, principalmente com crianças. Então, assim, uma live, assim, não dá pra gente abordar tudo, não dá para passar todas as orientações, por isso eu falei que, né, surgindo alguma dúvida que não dá para tirar aqui, pode entrar em contato. Vocês não ouviram esse Verdade, os finalzinho. pais preferiram mandar a pergunta antes, por causa do horário, né? Falaram que às vezes não poderiam estar acompanhando ao vivo, mas queriam ver o vídeo depois. Então, essas perguntas, a maioria veio realmente dos pais. E aí, tem uma pergunta da professora Cirlé, que diz assim: como professor que percebe a dificuldade da criança, como é que pode fazer para poder abordar o assunto com os pais sem parecer invasivo, sem demonstrar? Porque às vezes os pais não querem, acham que aquilo ali é normal, não querem aceitar muito aquela condição da criança. Aí o professor se sente meio constrangido de falar, né, com o pai que está percebendo aquilo ali. De que forma, assim, dá uma dica para a gente poder abordar esse assunto com os pais? Sim, essa questão é bem delicada, né? Como chegar e falar com o pai, né, que está percebendo alguma alteração. Para Muitos pais procurar não. o fonoaudiólogo. Sim, muitos pais não aceitam e tal. É a forma de falar, né? Assim, olha mãe, olha pai, algum responsável. Eu percebi alguma, né, alguma alteraçãozinha. Pode ser que não seja nada, mas eu indico que vocês, né, procure o profissional, né? Sempre falando assim, possa ser que não seja nada, mas é importante, porque se for, já vai estar tratando ali de forma precoce, né? Para estar ajudando ele aqui no desenvolvimento da aprendizagem, desenvolvimento dele né, estudantil, aqui na escola. Tentando falar de forma mais maleável, porque isso aí varia muito de pai para pai. A aceitação, né? Alguns pais aceitam bem, outros não. Algumas pessoas dizem assim, é porque o pai era assim, ou porque eu era assim quando era pequeno, então ele está repetindo uma coisa que eu era assim também. Algo que, como se fosse uma herança genética. Existe isso de herança genética Depende relacionada a essa questão? de que, assim, depende do caso, depende da patologia relacionada à genética, entendeu? Uhum. Como, por exemplo, a gagueira, pode ser? Gagueira é um problema neurobiológico, então ela não é uma questão genética, não. Não tem nada a ver. Se o pai gaguejar, não quer dizer que a criança vai gaguejar. Não, de forma alguma. Isso aí, Bom é saber, relacionado à de gagueira certa específica. forma. É uma questão neurobiológica, é questão ambiental, né? Questão emocional. Não tem relação com a questão genética, não. Interessante saber disso. A professora aqui, Bruna, você não conhece, Bruna. Bruna está perguntando se você faz o teste da orelha e da linguinha. Sim, eu realizo os dois testes. Eles são testes muito importantes, né? Na questão do detectar algum problema de forma precoce, né? O teste da linguinha, como eu já falei, a questão do freio lingual, freio curto, já corta ali, já é encaminhado para fazer a cirurgia, que é bem simples, né? Muitos pais ficam preocupados e aí a gente caminha para o odontopediatra para estar fazendo essa cirurgia, essa pequena cirurgia. E o teste da orelhinha, que é detectado de forma precoce algum problema ali na audição, né? Desde bebezinho, o aparelho, né, que é conhecido como audições altoacústicas, né, que é um sonzinho que coloca no ouvido, no ouvidinho da criança, já detecta se tem alguma alteração ou não. Quando tem alguma alteração, a gente encaminha para fazer outro exame, que se chama PEAT, e aí a partir desse exame vai confirmar se realmente essa criança tem alguma alteração. Se tiver alguma alteração, é encaminhado para fazer um implante coclear. Então, essa criança já cresce ali sem problema na questão auditiva e da fala, né, que muito problema auditivo interfere na questão da fala. Então, são exames realizados de forma precoce que eu estou realizando sim. Tem um período para que a pessoa procure o profissional, período assim, um limite, por exemplo, a pessoa que tem muita gestante aí, né, que pode estar interessada em saber se é assim que a criança nasce, se tem uns dias certos, se depois pode fazer depois de alguns meses ou não. O ideal é esses exames, os dois, é fazer até o primeiro mês de vida.
né? Que quanto mais novo, melhor. É mais fácil de fazer. O aparelho também ele detecta mais rápido. Só que esses 2 exames eles podem ser realizados até o 6º mês de vida. É o prazo máximo. Só que o ideal é que seja até o 1º mês de vida. O quanto antes fazer, melhor. Porque muitas vezes a criança, quando está maiorzinha, né, 3, 4, 5, 6 meses, ela já está mais agitadinha. E o teste da orelhinha, a criança precisa ela estar mais quietinha, né, dormindo de preferência para conseguir fazer. Porque quando ela está agitada, o aparelho ele confunde o som externo, né, aquele chorinho, e é muito difícil de fazer. Por isso é importante fazer sempre até o 1º mês, só que pode ser realizado até o 6º mês. Algumas pessoas comentam que tem medo de fazer porque acha que dói. A criança vai sentir alguma dor. Isso não Não. procede, procede. Ah, todos os pais perguntam, vai furar, meu filho? Não, não dói, não. É um fone, como se fosse um fonezinho que é inserido, né, no canalzinho auditivo da criança. E aí esse fonezinho estimula um sonzinho como se fosse um apitozinho. E aí logo o aparelho já mostra, né, se passou, se falhou. Mas não dói, é indolor, é muito rápido o exame, né? O teste da linguinha também não dói, a gente faz só uma elevaçãozinha da língua para ver aquele frênulo, né? Às vezes incomoda um pouco, mas doer não. A gente também precisa ver a criança chorando, né? Para ver esse formatozinho do coraçãozinho, como eu falei que algumas crianças já têm, percebe melhor, né? Quando a criança está chorando. Mas não dói, nenhum dos exames são muito rápidos e indolor. Eu esqueci de fazer uma pergunta aqui, ficou com relação à questão daquelas crianças que falam como se estivessem com o nariz tapado. Criança que tem uma fala assim, ela vai ler ou ela vai falar alguma coisa e parece que o nariz está tapado o tempo todo. O pessoal está gripado o tempo todo, mesmo não estando. Isso é uma Como se condição que é fosse, tratada. como se fosse fanho, assim, né? Que é Isso, conhecido. sim. É, É gera... tratado pelo fonoaudiólogo? Sim. Sim, mas geralmente é encaminhado primeiro para o otorrino, para observar aí o que é que está interferindo, né? Nessas vias nasais, alguma carninha, alguma coisa. Aí o otorrino vai avaliar, né? E ver se realmente tem alguma alteração que possa ser feita, algum processo cirúrgico, e depois volta para o fonoaudiólogo para ser avaliado novamente. Mas geralmente ele é encaminhado primeiro para o otorrino. O Certo. otorrino, ele é muito parceiro nessa questão, né? Tanto auditiva, né? Essa parte aí, alguma alteração aí nasal, então sempre é encaminhado para o otorrino. Gente, tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Aproveitem aí, eu acho que anotei aqui o máximo de coisa que eu consegui. A gente sabe que o tempo é curto, né? Senão ia ficar tarde. Muitas dúvidas, mas eu fiz aqui o máximo que eu consegui. Tem alguma coisa, Joara, que você queria acrescentar, que a gente não te perguntou, você acha importante? Né? Porque Não, nossa escola é uma assim, escola que atende crianças, né, a partir de 2 anos, algumas até antes de 2 anos, né, até adolescentes aí com 15, 16 anos. Então, você poderia falar para a gente alguma coisa que eu não perguntei relacionada aí à sua assim, área? eu tinha preparado algumas coisas, assim, mas ao longo das perguntas foram sendo desenvolvidas, sabe? Que eu me lembre, que eu me lembre, não. É só mesmo essa questão de os pais estar observando, né? E encaminhar logo para o profissional para estar ajudando nesse desenvolvimento adequado da criança, né? Para ser um adulto assim, sem alterações que são simples de ser resolvida muitas vezes, né? Mas muitas vezes porque pela demora de procurar o profissional acaba dificultando, né? Com certeza. E você tem uma faixa de idade que você não atende? Tem alguma idade que você não atende? Ou você atende qualquer idade? Eu atendo os bebês, né, os RN, os recém-nascidos com os testes. O meu público maior é criança, né? Criancinha de 3 a 6 anos, atendo muito. Mas eu também atendo adultos com problemas de deglutição, né? Mas o meu público maior é criança, né? Eu estou fazendo até uma pós agora de linguagem que é bem focada nessa parte do desenvolvimento infantil, né? Que é onde eu pretendo aí caminhar aí, né? na profissão. É a área que eu mais gosto. Que bom. Essa questão de deglutição, explica pra gente o que significa. Alguma dificuldade de deglutição, né, que é a disfagia, né, conhecida como a disfagia, alguns pacientes, principalmente pacientes idosos, têm essa dificuldade na deglutição, né? Para pacientes, por exemplo, que têm alguma patologia neurológica como Parkinson, como algum paciente que teve AVC,
né, esses pacientes geralmente cursam com esse problema na deglutição, né? Então, o fonoaudiólogo entra nessa questão para estar ajudando nesse processo, né, na postura, na questão da alimentação, qual alimentação ofertar naquele período, para não engasgar, porque muitas vezes acontece de alguns pacientes ir ao óbito pelo engasgo e esse alimento ir direto para o pulmão. Então, o fonoaudiólogo, ele auxilia aí nesse processo, né, na deglutição adequada, auxiliando a família. Interessante. Para pacientes, né, pessoas assim que já tenham, talvez não sejam nessa fase de pessoas idosas, né, pessoas mais jovens que tiveram algum tipo de, passaram por algum acidente, alguma coisa assim, relacionado a isso aí também? Sim, sim. Eu falei assim que é o mais comum, né, em idosos, mas tem pacientes novos, sim, né, que tem AVC, pacientes de 20 e poucos anos, que tem AVC e que também precisam, sim, desse atendimento fonoaudiológico nessa parte da deglutição, sim. Tem pacientes novos também, né, que vão a óbito, infelizmente, porque não tem esse atendimento imediato, esse atendimento rápido, né? Nessa parte da disfagia, que é o problema da deglutição. Mas a grande maioria são os idosos, né? Por isso que eu falei os idosos, mas tem os jovens também, né? Isso. Eu falei isso porque eu fiz um tratamento, uma radioterapia nessa região do externo. E eu tive Sim, uma dificuldade com relação a isso aí, né? Então, é um câncer, né? Então, o sim, pessoal que tem algum tipo de problema aí de saúde, às vezes passa por essa situação também, não necessariamente, sim, né? Então, eu tive esse sim. problema realmente, por conta que a irradiação, né? O local da irradiação. Dificulta bastante mesmo essa questão. Com certeza. Mais alguma pergunta que vocês tenham, queiram fazer? Aproveite que Joara hoje está aí nos dando o ar da graça, esse tempinho. Eu acho que eu perguntei. Se tiver algum professor aí que eu não perguntei, que as professoras me mandaram as perguntas. Se tiver alguma professora aí que não se sentiu contemplada, coloque aí nos comentários. O pessoal perguntou sobre os exercícios, ela já respondeu sobre a idade, porque tem muita pergunta que acabou sendo repetida, né? A fala dengosa foi uma pergunta bastante repetida, da Sim, gagueira, as características, né, que nos levam a procurar o fonoaudiólogo, onde você trabalha, acho que como é o tratamento, onde encontrar o serviço. Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, coloque aí nos comentários. Eu vou agradecendo a Joara por ter nos dado esse momento aí riquíssimo, né? É um profissional que, para a nossa realidade, como eu falei anteriormente, ainda não é tão conhecido. E eu acho importante que a gente conheça e comece a valorizar a participação de um profissional dessa área, do desenvolvimento aí de forma geral dessas crianças, porque a fala, né, eu acho que interfere em tudo, a maneira como a gente lida com isso aí. sim. E como professora, eu falo assim, que eu já tive muitos alunos com certos tipos de problema e a gente não sabia como reportar isso aí, né, um profissional. E é bom saber que tem esse profissional, que esse profissional está perto da gente, né, e que a Sim, gente pode encaminhar quando precisar. Então, fica a dica para os pais, para os professores, né, as escolas, às vezes tem pessoas de outras escolas também nos assistindo, para poder procurar uma referência profissional para poder ajudar essa criança, porque muitas vezes ela não sabe dizer o que, é que ela está sentindo, o que, é que ela está passando, não sabe expressar. sim, sim. E E somos esse bate-papo parceiros, vai né, esclarecer muita coisa. nós somos parceiros dos professores, né, nessa questão. Muitas vezes eles têm dificuldade mesmo de estar identificando e a gente está ali ajudando, né? Tem a E o parte da... professor tem um limite, né? Ele tem um limite que ele chega que ele não pode, de forma nenhuma, interferir, já tem que realmente procurar o profissional. E é Sim, interessante, né, que os pais conheçam, porque às vezes o pai espera que o professor tire aquele problema da criança, né, desenvolva de uma forma que a criança supere aquele problema ali, mas muitas vezes não cabe ali ao professor, né? sim, Cabe a um profissional da área para poder realmente fazer os encaminhamentos corretos, né? Porque dependendo de como a pessoa faça, vai até atrapalhar mais ainda a vida dessa criança, verdade, né? verdade, verdade. Então, eu quero finalizar aqui com a frase que eu coloquei, né? Que embora tenha esses marcos esperados para cada criança, mas não importa que uma criança aprenda devagar, o que importa é que encorajamos ela sempre a nunca desistir, né? Sempre estar estimulando muito ela e sempre estar ali do lado dela, né? Uma frase que eu achei muito legal, né? Para fechar essa questão de todo esse, né? O tema abordado, o desenvolvimento da criança aí, desenvolvimento infantil. E eu agradeço muito pelo convite, né? Tá participando aí dessa live
né, na página da escola, onde eu dei os meus primeiros passos na carreira estudantil, né? Fiquei muito